Olá, meu nome é Rodolfo Risotto, eu sou coordenador do SOS Estradas, Programa de Segurança nas Estradas, sou editor do estradas.com.br e também um dos fundadores da Trânsito Amigo, entidade de vítimas de trânsito, que é presidida pelo Fernando Diniz. O nosso foco aqui sempre é segurança viária, esse é o principal foco do nosso canal. No passado, eu sempre faço referência dizendo de que nós evitamos entrar em questões políticas, porque, na prática, a violência do trânsito não escolhe as vítimas por partido político. Ela mata indistintamente. Então, o nosso foco é sempre a preservação da vida. Hoje, para abrir uma exceção, digamos assim, eu vou ter que falar um pouco sobre uma questão política, que foi exatamente o movimento dos caminhoneiros no último dia 7 de setembro, né? O evento que ocorreu em todo o país, mas no nosso foco particularmente nas rodovias. A primeira pergunta que normalmente as pessoas fazem quando surgem esses movimentos é quem comanda os caminhoneiros? Quais são os líderes? Ninguém comanda. Não tem líder, né? Tem muitos oportunistas que aparecem de última hora. São paralisações normalmente financiadas por terceiros, não são movimentos que surgem, digamos assim, do bolso do caminhoneiro. O caminhoneiro não tem condições de ficar se envolvendo com política, ele tem muito pouco tempo disponível, poucos recursos, tem que pagar suas contas, tem que trabalhar, seja ele empregado, seja ele autônomo. E a maioria das transportadoras também não. Eles têm sido utilizados, na realidade, por uma série de pessoas que têm interesses econômicos, interesses políticos e que não aparecem para a mídia, mas utilizam essas pessoas. Por isso é que aparecem lideranças que ninguém nunca tinha ouvido falar, que não representam sequer uma entidade, o que também não significa que as entidades são todas confiáveis, existem pouquíssimas entidades da categoria que merecem o nosso respeito. A maioria são entidades que surgem, são entidades de papel, né? Com lideranças de papel, muitos buscando uma oportunidade política, oportunidade de ganhar dinheiro, tanto que vários são candidatos nas eleições, pouquíssimos conseguem seguir em frente nessa carreira. Mas eles acabam se aproximando dos governantes, das autoridades, e passam a ser vendedores de sustos para atender às suas conveniências. Então vem o susto de possivelmente vamos ter uma paralisação se tais pautas não forem atendidas, esse tipo de discurso, né? Por isso que a gente viu um monte de ameaças ao longo do tempo, toda hora se ameaça fazer uma paralisação de caminhoneiros, e a maioria delas acabam não acontecendo, e as que aconteceram, na realidade, normalmente fugiram ao controle porque não tem exatamente liderança. E aí a autoridade, no momento que ela se impôs, esses movimentos acabam. E é muito interessante observar isso, por exemplo, inclusive me chama a atenção que a própria mídia não percebe isso, ou não quer perceber, eu não consigo entender. Porque a gente vê que na pauta se fala muitas vezes em redução do valor do diesel, é uma pauta que interessa muita gente, inclusive dos que financiam esse tipo de movimento. Existem segmentos que têm um custo elevado de diesel na sua operação, por exemplo, uma parcela do agronegócio tem um custo na operação e assim também no transporte, por isso para eles a redução do valor do diesel é importante. Outras vezes aumento do valor do frete, porque na prática também é muito difícil se conseguir, porque dentro da própria categoria se acabam, digamos, furando essas tabelas que são criadas e que nunca funcionaram. Até hoje nenhuma delas efetivamente funcionou, né? No diesel existem problemas internacionais por causa da desvalorização da nossa moeda, então o custo tem uma relação direta com o dólar e isso afeta o custo interno, e não é fácil para o governo mexer nisso, até porque afeta a credibilidade da Petrobras. Mas vamos ver lá, por exemplo, por que ninguém fala em redução da jornada de trabalho dos motoristas empregados, aumento de salário, melhores condições de trabalho? Esse tipo de pauta nunca aparece em nenhum desses movimentos. Naturalmente que não há interesse de se falar nessa categoria dos motoristas empregados. Então
os interesses que estão por trás, pelo menos do ponto de vista do trabalhador, não tem muita preocupação com o trabalhador, mas se fala em nome dos caminhoneiros, como se o caminhoneiro empregado não fosse caminhoneiro, ele é um caminhoneiro também. Aí as pessoas se assustam muito porque, na prática, para fechar as estradas é muito fácil. Você com 12 caminhões, você fecha a Dutra num ponto específico, que é a Rio-São Paulo, a rodovia mais importante do país. Você bota 6 caminhões num sentido, 6 caminhões no outro, ocupando 2 faixas de rolamento e o acostamento. Você colocou 6 caminhões de um lado, 6 do outro, você para tudo, as pessoas pensam que tem um acidente, o trânsito começa a parar para trás, o socorro não consegue chegar, a polícia não consegue chegar, e aí você coloca alguns capangas para intimidar qualquer pessoa que queira tirar o pessoal dali, e aí depois você parou a rodovia, né? Da mesma forma, você na estrada monta piquetes com pessoas que não necessariamente são caminhoneiros e que vendem sustos ou até agridem, ameaçam, atacam os motoristas que não aderem ao movimento por livre e espontânea vontade. Ora, se eu preciso ameaçar alguém e fazer com que aquele motorista entre num pátio, num posto, estacione para aderir ao movimento, é porque não há essa adesão que querem alegar. É uma adesão à força. E é natural que o caminhoneiro que é dono do seu próprio caminhão fique com medo, né, não só pelos danos materiais, como da sua própria vida. Afinal de contas, nós tivemos nesses movimentos caminhoneiros autônomos que morreram porque não queriam parar, ou até por falta de informação ocorreu esse tipo de situação. As empresas que também têm a sua frota circulando com carga também procuram evitar, para o caminhão, fica lá, não resiste e vamos aguardar para ver o que as autoridades vão fazer, ou seja, a autoridade tem que dar segurança para que as pessoas possam continuar trabalhando na estrada. Muitos donos da carga também não embarcam a carga porque dizem, bom, peraí, eu não sei se ela vai chegar, vai ficar parada no destino. Então tudo isso que parece uma adesão, na realidade é uma estratégia muito simples, que é fácil de ser aplicada e que dá a impressão de que houve uma grande adesão e que não tem nada a ver com adesão, tem a ver com medo de circular na rodovia, medo de danos materiais e o risco da própria vida, principalmente para o motorista que está na estrada. Por outro lado, tanto é verdade, uma das coisas que eu já conversei no passado com policiais rodoviários, e sei que isso foi aplicado inclusive, e ouso dizer que em até alguns casos por sugestão minha, eu dizia, olha, quando vocês chegarem num piquete, tem aquele pessoal parado ali, ameaçando os motoristas e fingindo que estão, na realidade, conduzindo os motoristas para o estacionamento por livre e espontânea vontade, peçam a CNH, peçam a carteira deles para verificar se eles são motoristas de caminhão. Bom, a maioria não é motorista de caminhão, nem tem habilitação. Ou seja, estão ali contratados para fazer esse tipo de trabalho. Porque o caminhoneiro, ele pode ter até um ponto de vista a favor dessa política ou daquela, né, deste político ou daquele, de algumas pautas que foram objeto, inclusive, da manifestação de 7 de setembro, mas eles não são pessoas que vão ficar na beira da pista ameaçando os colegas. Eles não têm essa índole. Não é o que fazem normalmente os profissionais da estrada. E me chama sempre minha atenção por que a imprensa, quer dizer, dá tanta voz a essas pessoas, ou seja, a imprensa e as próprias autoridades não checam quem são os personagens que estão por trás desse movimento e que aparecem como lideranças do nada, do dia para a noite, né? Pessoas que ninguém sabia quem eram, e eu não me refiro só a essa paralisação de hoje, né, melhor dizendo, do feriado de 7 de setembro, mas nas anteriores, ao longo dos anos, eu acompanho as paralisações desde 1999. Então a gente percebe que 99% dos que aparecem são oportunistas, né, para não dizer picaretas. Essa que é a realidade. E a imprensa deveria checar a credibilidade dessas pessoas, as teoricamente entidades que representam. Quando não representam entidade, o cara ainda diz num vídeo, não, o pessoal não para porque eu pedi para não parar, como se tivesse um comando, e se passar na estrada, o caminhoneiro nem sabe quem é. É evidente que essas pessoas passam a ser entrevistadas, aparecem na televisão, aparecem no rádio, aparecem nos jornais, nos portais, e dá a impressão de que eles são lideranças, mas ninguém sabe onde é que estão, afinal de contas, esses líderes, ao menos nos movimentos anteriores ou ao longo dos anos na estrada. Tinha inclusive um que se apresentava como líder e tirava a fotografia do lado do caminhão, mas não tinha caminhão.
nem trabalhava para nenhuma transportadora. E hoje tem alguns ainda que apresentam, são os movimentos de Pix, né? Eles apresentam lá, se dizem representar uma categoria, tiram ou filmam com vários caminhões atrás e algumas outras pessoas e dão um Pix para você depositar para ajudar o movimento deles, porque eles vão participar deste ou daquele movimento a favor ou contra o governo em determinado momento. Nós alertamos, inclusive, no passado, que o governo deveria checar também, as autoridades, principalmente no governo federal, de checar quem são esses personagens. Eles têm até um serviço de inteligência, né, que parece que, nesse sentido, não tem funcionado muito bem. E uma das coisas que eu me preocupei logo que eu vi essa questão do 7 de setembro, até porque vi que a pauta era essencialmente política, né, eu digo, olha, independente da posição, ser a favor ou contra essas alegações de fraudes nas eleições, né, de problemas com a STF, que não são pautas normalmente dos caminhoneiros, o caminhoneiro está preocupado em sobreviver, em pagar as contas que já estão vencidas, em levar dinheiro para casa. Ele pode até ter uma opinião sobre o voto auditável, sobre o ministro do STF, mas daí é ele parar, deixar de trabalhar para participar de um movimento, não é a pauta do caminhoneiro, da maioria dos que ficaram parados, né? E eu procurei alertar, eu digo, olha, é muito importante tomar muito cuidado com esse tipo de movimento, não permitir que se interrompam as rodovias. Quem quiser parar, pode parar, fica em casa. Ou para na estrada e dorme ali. Mas, perdão, quando você deixa começarem essas paralisações, aí a coisa pode perder completamente o controle e causar um impacto muito grande na sociedade, inclusive um tiro pela culatra, que foi exatamente o que aconteceu em pouquíssimas horas. Ou seja, quando você obstruiu, principalmente o que aconteceu no estado de Santa Catarina, as rodovias, que os veículos não chegavam, então não chegava remédio, não chegava alimento, não chegava combustível, não chegava vacina no período de pandemia. Você interrompe a estrada, o acesso às cidades, e aí a população, que muitas vezes uma parcela da população pode ser até a favor do movimento que se organizou no dia 7, ou das pautas que tinham no dia 7, se você começa a chegar em casa, eu tenho que levar comida e não consegui, ou porque eu não consegui sequer pegar dinheiro no caixa eletrônico, o dinheiro não chegou. Eu não tenho combustível ou não consigo transporte, eu não consigo levar comida para casa, porque está acabando os produtos, eu vou ter que pagar mais caro por eles. Se eu tenho que comprar remédio, eu começo a encontrar dificuldade de ter remédio. Se eu tenho que tomar vacina, a vacina não chega, então tem que adiar a vacinação. Quer dizer, tudo isso acaba causando um desgaste político para o próprio governo. E não importa se é este governo ou qualquer governo, quando você começa a criar uma situação de desabastecimento, politicamente, se aquele movimento for teoricamente a favor do governo, não tenha dúvida que isso vai causar um desgaste para o governo, não importa que governo seja. E o governo percebeu isso, né? Então, o que me chamava a atenção é que é só vocês analisarem os discursos dessas supostas lideranças. Nós tivemos promessas de paralisações em fevereiro por supostas lideranças que eram ouvidas na mídia e que não aconteceram. Porque a autoridade disse, olha, não vai acontecer. Agora, quando houve essa paralisação do 7 de setembro, houve uma tolerância, e provavelmente uma tolerância apenas de cunho democrático, era uma manifestação com uma pauta teoricamente política, e aí a autoridade não entrou pesado como deveria entrar, porque nós temos uma legislação específica para isso, que é o artigo 253-A do Código de Trânsito Brasileiro, que eu vou ler para vocês, que é: usar qualquer veículo para deliberadamente interromper, restringir ou perturbar a circulação na via sem autorização do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre ela é uma infração gravíssima, tem uma penalidade de 20 vezes e suspensão do direito de dirigir por 12 meses. A medida administrativa é a remoção do veículo. Aplica-se a multa agravada em 60 vezes aos organizadores dessa conduta, né, prevista no caput. Aplica-se em dobro a multa em caso de reincidência no período de 12 meses e as penalidades são aplicáveis a pessoas físicas ou jurídicas que incorram na infração, devendo a autoridade, com circunscrição sobre a via, restabelecer de imediato, se possível, as condições de normalidade para a circulação na via ou na rodovia
né, ou na cidade. Então, existe uma legislação específica que deveria ser aplicada de imediato, não só para este movimento, mas para todos os movimentos que no futuro ameacem utilizar a categoria dos caminhoneiros para atender interesses particulares. São realmente interesses particulares. Pode ser interesses de um grupo de empresários, de um segmento econômico, de um grupo político, à esquerda ou à direita. Não importa qual é o governo. As rodovias são as artérias do país. E se você estrangula essas artérias, você vai matar, né, o paciente, você vai matar o ser humano, você vai matar a economia. Então tem um impacto muito violento. Isso foi entendido pelo próprio presidente da República, que imediatamente fez um áudio para os caminhoneiros, dizendo, olha, pessoal, obrigado pelo apoio, mas vamos parar porque isso vai afetar muita gente, vai afetar a economia e naturalmente iria afetar a popularidade do próprio governo. A situação estava tão fora de controle que o áudio precisou ser confirmado pelo ministro. Uma situação até desagradável para o ministro dizer, olha, o áudio é verdadeiro, é isso mesmo, nós precisamos parar. Mas uma medida de bom senso, uma medida importante, e é preciso a gente entender o seguinte, não tem vencedores nem vencidos. O que nós não podemos mais é permitir a proliferação desses movimentos, porque uma hora à esquerda ou à direita, uma hora a favor, outra hora contra o governo, não importa se agora, dentro de 5 anos, dentro de 10, dentro de 20. O fato é que esses movimentos nas estradas, a paralisação de caminhoneiros nas estradas, elas cobram custo de toda a sociedade, elas cobram um preço de toda a sociedade que não é justo que se pague, não importa a justificativa que se arranje para isso, quanto mais se ela for de caráter político, e principalmente não é justo com a população mais humilde e não é justo com a categoria de caminhoneiros. Eles têm sido usados por interesses diversos, em momentos diversos. Nós tivemos paralisação no governo Fernando Henrique, tivemos na Dilma, tivemos no Temer, tivemos agora com Bolsonaro, né? Então eu acho que já chegou a hora dos governantes entenderem, vamos aplicar a lei imediatamente, evitar que esse tipo de movimento prolifere. As manifestações podem ser feitas naturalmente, tem os espaços adequados para isso, mas rodovia de jeito nenhum. Esse não é o lugar para se fazer manifestação. Isso é para se manter o direito de ir e vir, de transportar, de fazer chegar alimento, remédio, né, o progresso, o trabalho, combustível e as pessoas para todos os locais no Brasil.